2, verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, glória a Deus. O título da mensagem de hoje é a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu prego aqui sempre na esperança de que eu não estou lançando palavras no ar. Eu prego aqui na esperança de que eu estou lançando sementes para bons corações, corações que vão receber a mensagem. Há quem diz que tem 25% só que vão receber a mensagem, por causa da parábola do semeador. Mas eu creio no nome de Jesus que vai depender de você receber a palavra. Vai depender de você abrir o teu coração e receber. A identidade em Cristo Jesus, como isso é importante, como nós devemos entender esse assunto. Quem nós somos em Cristo Jesus, como isso é importante para as nossas vidas. Muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos em Cristo, e por isso o inimigo prevalece, e por isso o inimigo confunde, e por isso o inimigo acaba trazendo atrasos na nossa caminhada, na nossa vida. Mas uma vez que nós entendemos quem nós somos em Cristo, isso daí muda tudo. Quando nós entendemos quem nós somos, nós nos posicionamos, assumimos então a nossa posição e nós avançamos rumo à vitória. Nós avançamos rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Quando eu não entendo quem eu sou em Cristo, o inimigo pode, através das suas palavras, mentiras, me fazer travar, me fazer parar. Mas quando eu entendo quem eu sou, por mais que os ataques venham, por mais que as investidas do inimigo venham contra a minha vida, quando eu sei quem eu sou, então eu avanço. É por isso que não vai mudar nada se alguém chegar e me chamar de mulher. Você é uma mulher, você é mulher, você é menina, você é menino, não vai mudar nada. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou um homem, não sou uma mulher. Eu uso esse exemplo para dizer para você espiritualmente. O inimigo pode dizer, falar o que ele quiser. Nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Agora o texto diz, eu gostei demais enquanto eu li esse texto, irmãos da nossa igreja começaram já a dizer amém, e isso é fenomenal. Que o texto diz, vocês são geração eleita. Amém. Nem assim alguém consegue, mas tudo bem. Vocês são sacerdócio real. Amém. Nação santa. Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Com um propósito, com um objetivo, a fim do que? De proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus me chamou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. Eu não sou das trevas, eu sou da luz. Eu não sou do império das trevas, eu sou da luz. Eu não pertenço ao domínio de Satanás, eu pertenço ao domínio de Cristo Jesus. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Só quem está recebendo já essa mensagem, então levanta a sua mão e diga graças a Deus. Eu recebo essa palavra, glória a Deus por isso. Querido irmão e irmã, nesta noite aqui que nós estamos meditando na palavra, nosso texto base, ele foi extraído então da primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, escreveu 2 cartas. Primeira de Pedro, segunda de Pedro. E aí o Pedro, chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo, ao contrário do que
alguns pensam, né, de título, posição, nariz empinado, nada tem a ver. Apóstolo aqui é a palavra enviado. Jesus foi o primeiro apóstolo, aquele que foi enviado do céu para a terra. Jesus foi o primeiro missionário, aquele que saiu da sua nação celestial e veio nessa terra miserável para nos resgatar, e nos resgatou. E não é porque nós estamos nessa terra miserável que nós somos miseráveis. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, porque nós nascemos em Cristo, nós nascemos de cima. Nós não somos sustentados por essa terra, nós somos sustentados pelo céu. A Bíblia diz que nós somos embaixadores em Cristo Jesus, ou seja, estamos aqui representando a nação celestial. Quem me sustenta é a nação celestial. Quem me sustenta, quem provê não é o homem, quem provê é Deus. É Deus que tem sustentado a minha vida, é Deus que tem sustentado a sua vida. Deus é fiel, aleluia, aleluia. Então, o Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu essas duas cartas que fazem parte do cânon sagrado, ou seja, os 66 livros da Bíblia. Ontem, inclusive, eu perguntei para uma criança aqui, o filhinho da irmã Janaína com Samuel, ele falou: esse é filho de quem? Ele falou: da Janaína. Eu falei: ah, tá. E ele disse o seguinte: falei, quantos livros tem a Bíblia? Ele falou: 66. Eu falei: uau, menino, glória a Deus, aleluia, benção demais. Aí eu forcei a barra: quantos tem o Antigo Testamento? Falei: forcei a barra agora, mas tá tudo bem, 39, no Novo Testamento é 27. Mas o cânon sagrado, ou seja, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nela não tem erros, nela não há contradições. Se disser que tem erros na palavra de Deus, então nós estamos falando que tem erros no caráter de Deus. Deus é fiel e a palavra dele é comprovadamente pura. É a palavra de Deus. Se qualquer coisa que você acha uma possível contradição, então exige de você um pouco mais de estudo para você compreender aquilo que está sendo dito, pegar os originais e tudo mais. Mas na palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Glória a Deus por isso. E o apóstolo Pedro, sem saber, ele escreve então as suas duas epístolas, e ele nem sabe que as suas duas cartas seriam, né? Ele escreve pela fé, e nem ele imaginaria que essas cartas nos abençoariam nos dias de hoje, que as suas cartas serviriam como a palavra de Deus para as nossas vidas. Que bênção com isso, que bênção. Então, querido irmão e irmã, os 66 livros da Bíblia, eles devem ser recebidos por mim e por você como autoridade máxima. Eu vou repetir isso aqui: a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia devem ser recebidos por mim e por você como autoridade suprema, autoridade máxima. Nenhum livro se compara à Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que fala conosco. Quantos já foram abençoados com a palavra de Deus? Quantos já receberam uma palavra já de Deus? Como a palavra de Deus nos dá vida. Então, Pedro, ele faz parte, as duas cartas fazem parte do cânon sagrado. Então, se falando dessa primeira carta de Pedro, ela tem um propósito pelo qual foi escrito. Qual é o propósito, pastor Coutinho? Que a palavra que Pedro escreveu então as suas cartas. O propósito de Pedro era encorajar os crentes a manterem em meio, né, às aflições e perseguições. Era um encorajamento a esses crentes a manterem uma conduta santa, uma conduta pura, uma conduta digna daqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, dentro disso nós podemos perceber que, o que, pastor? Que Deus usa a vida de Pedro para nos dar preciosas orientações, preciosas mensagens, a fim de nos proteger do que? Do medo, do desânimo e da impureza. A palavra de Deus, conforme diz o salmista, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus nos faz o que? Nos ensina a vivermos de uma forma correta, pura, certa, justa nessa terra, nesse mundo corrompido. Preste bem atenção, eu já vou aplicar para você entender. Não haverá vitória
se não tiver com a palavra no coração. Você pode até não ter falado amém, mas não haverá sucesso na vida cristã se você não se encher da palavra de Deus. Não tem como vencer vazio da palavra. Eu ouço testemunhos de irmãos dizendo o seguinte: pastor, a minha vida mudou, a minha mentalidade mudou, a vitória chegou quando eu abri o meu coração para a palavra de Deus. Não adianta vir para a igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se você não receber a palavra. Posso falar tudo? Sim ou não? Se você não receber a palavra, não adianta nada. Sem a palavra de Deus o crente não vence. Sem a palavra de Deus não vai. Sem a palavra de Deus não dá certo. Sem a palavra de Deus vai ficar para trás. Sem a palavra de Deus você é levado a todo vento de doutrina. Qualquer ensinamento te leva. Sem a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus coloque ainda mais fome no nosso coração para a palavra dele. Fala para quem está do teu lado: você precisa da palavra de Deus. Fala para ele. Sem a palavra não vai. Não pensa que você vai vencer sem a palavra não, que não vai, não vence. Não tem jeito, não adianta falar: não, pastor, mas comigo vai ser diferente. Eu, pastor, Deus tem um trato comigo diferente do que tem com 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Ah, tá. Querido, percebemos também que Deus, Ele nos chamou para um viver diferente do mundo. Sim ou não? Nós não temos problema nenhum com aqueles que cometem pecados terríveis. Preste atenção no que eu vou te dizer. Aqueles que querem viver de qualquer maneira, nós não temos problema nenhum. Viva da forma que quiser. Agora, o que não pode é dizer que é crente e viver de qualquer maneira. Quantos estão entendendo? Você não pode dizer que é crente e servir a Deus de qualquer maneira. Não. Quando você entende que Jesus está te chamando, quando você entende que Jesus está te convidando, te chamando para segui-lo, então logo você entende que Ele está te chamando para uma nova vida. É isso que a epístola está dizendo. A epístola está chamando a nossa atenção, dizendo: olha, vocês são geração eleita. Vocês não são qualquer povo. Vocês não são qualquer um. Você não é qualquer um. Você, minha irmã, não é qualquer uma. Se Cristo te chamou, você foi chamado para um viver diferente deste mundo. O mundo, ele tem a sua mentalidade, e a forma de viver do mundo é uma forma caída, uma forma miserável, é anti-Deus. Eles agem sem temor algum a Deus. Eles não temem a Deus. Agora, nós, como filhos de Deus, nós precisamos o quê? Moldar a nossa mente, os nossos pensamentos, colocar os pensamentos de Deus em nossos pensamentos, a fim de quê? A fim de andarmos aqui nessa terra como filhos da luz em meio às trevas. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para sermos diferentes. E isso é bom, por quê? Porque se você vive da forma que Deus te chamou para viver, além da salvação, que é de graça, você vai receber o galardão da parte do Senhor naquele grande dia. Deus nos chamou de forma diferente. É isso que a epístola está tratando. É isso que a carta está tratando aqui para os nossos corações. Pastor, que vantagem dizer que é de Deus e viver como os que são do mundo? Vantagem nenhuma. Piorou. Mas quem está pronto para transformar a mente? Amém. Pode doer, mas amém. Quem está pronto para transformar a mente? Porque não adianta ser crente Gabriela. O que é crente Gabriela? Nada contra nossa irmã Gabriela, nossa obreira, não. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Antes da pastora Eliana falar aqui no Culto das Mulheres, eu já tenho falado isso faz tempo. Por quê? Porque eu ouvi do pastor João isso aí, aleluia. Crente Gabriela, nasci assim, morri assim. Não, querido, não tem jeito. Se você não transformar a sua mente, você não vai viver a vontade de Deus nessa terra. Não tem como viver a vontade de Deus nessa terra com a mentalidade do mundo. Você pode ser próspero em Cristo, mas não viver em prosperidade. Você pode ser curado em Cristo, mas não pode viver na cura. Você pode ser salvo em Cristo, mas anda todo fazendo totozinho na calça, por causa da mentalidade.
Você precisa transformar a mentalidade. E só transforma a mentalidade como? Com a palavra de Deus, com a palavra do nosso Deus. Quem está pronto para ser transformado com a palavra? Mas hoje, se você vai falar alguma coisa, mostrar o que a palavra diz, pessoas saem da igreja, sim ou não? Você vai ser mais firme, vai moldar, viu? Assim diz a palavra de Deus. Não, hoje está uma vibe aí de contra a autoridade espiritual, que eu vou te falar. Não respeito pastor, não sei o que tem, não. Eu sou livre em Cristo. Essa liberdade que você acha que é livre em Cristo, para fazer as suas próprias vontades, você não é livre coisa nenhuma, você é escravo de si mesmo. Cristo nos libertou, sabe para quê? Para servi-lo de forma correta, da forma que Ele quer. Desde o Antigo Testamento, a adoração, Deus dava o jeito, as orientações para adoração. Não se adorava a Deus de qualquer maneira. Caim tentou adorar a Deus de qualquer maneira. O que aconteceu? Deus não recebeu. O que importa é meu coração, pastor. Se você entendesse o que você está dizendo, então mudaria tudo, porque o seu coração é o âmago do seu ser, é todo o seu ser. Deus quer seu coração. Se Deus tem seu coração, Deus tem seus pensamentos, Deus tem o seu corpo, Deus tem as suas ações, Deus tem tudo. Que Deus toque realmente nos nossos corações, que venhamos a viver de forma diferente em nome de Jesus. Que Deus transforme a nossa mente com a palavra dele, amém? Eu só sei o que é expulsar demônio, curar os enfermos, pregar o evangelho, viver uma vida abençoada, porque Deus transformou a minha mente com a palavra, e Ele continua transformando. Quantos querem ser transformados, aprenderem com o Senhor Deus? Você vai ganhar muito com isso. Você vai ganhar demais com isso. O que eu faço, pastor? Se a sabedoria de Deus, ela estiver na minha vida, você vai ter facilidade para viver. Enquanto muitos estão patinando aí, quando você tem a sabedoria de Deus, meu irmão, tudo muda, é bênção demais. Então, meu irmão, uma vida, se você viver uma vida dentro da vontade de Deus, as pessoas vão saber que o Senhor Deus é real e que transforma a vida daqueles que creem. É por isso que o texto que nós estamos lendo aqui, o texto base diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Triste demais quando você passa, por exemplo, ontem eu passando e eu vi numa esquina um rapazinho que eu conhecia, né, que agora já está grandinho, mas ele era irmão mais novo de uns coleguinhas meus da época. E ele estava na esquina com uma bebida, sentado. E aí eu sei que o pai dele e a mãe dele são crentes. E eu sei que os avós que já dormem no Senhor também são crentes. Triste demais ver isso. Por quê? Porque a gente pensa às vezes que servir a Deus é só vir para a igreja, é só estar aqui. Não, querido irmão, nós pregamos para que de fato você tenha uma vida transformada. E se você não deixar a semente do evangelho entrar e não nascer de novo, religiosidade não basta. Religiosidade não tem poder nenhum contra o pecado. Religiosidade não tem poder nenhum contra as trevas. Agora, quando você recebe o poder de filho, aí, meu irmão, o João vai dizer: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os que são nascidos de Deus vencem o mundo. O texto não diz os religiosos vencem o mundo, os membros da igreja Pleno Evangelho vencem o mundo. Não diz isso. Os membros da igreja tal vencem o mundo. Não diz isso. Diz que os nascidos de Deus vencem o mundo. Eu não quero que você seja só um religioso e aí os seus filhos, seus netos se percam, de modo algum. Eu quero que você realmente, de fato, seja de Deus, nascido de Deus. Aí, meu irmão, no nome de Jesus, a benignidade e a bênção de Deus acompanharão você de geração a geração. Seus filhos, seus netos sendo alcançados, impactados
com a graça do nosso Deus. O texto está dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, pastor, nós fomos chamados para quê então, pastor? Nós fomos chamados para anunciarmos as grandezas de Deus. Diga assim comigo, eu fui chamado para anunciar as grandezas de Deus. O que são as grandezas de Deus? Será que as grandezas de Deus, no qual eu fui chamado para anunciar, tem a ver com um carro de luxo de milhares de reais? Não. Será que a grandeza de Deus é gastar milhares de reais em viagem, postar e dizer, olha o que Deus está fazendo na minha vida? Será que anunciar as grandezas de Deus é isso? Também absolutamente não. Será que as grandezas de Deus, anunciar as grandezas de Deus, é morar numa casa top, num bairro top da nossa cidade? Também não. Então, pastor, o que é anunciar as grandezas de Deus, pastor? É quando as suas ações, quando a sua vida mostra que você foi impactado e transformado pelo Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Quando alguém olha para você e diz para você, rapaz, que transformação que eu estou vendo na sua vida. Mulher, que transformação que eu estou vendo na sua vida. Isso é anunciar a grandeza de Deus. Há uma vida transformada pelo Evangelho. Preste atenção aqui, o seu comportamento diferente ao comportamento das pessoas do mundo, a sua conduta diferente com a conduta das pessoas do mundo, isso é anunciar o Evangelho. Isso é anunciar, melhor dizendo, as grandezas de Deus. O Senhor quer que você dê um glória na igreja? O Senhor quer que você dê uns pulos na igreja? Pode pular, pode dar glória, tudo com ordem e decência, amém? Deus quer que você cante com alegria na igreja? Claro, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, é uma bênção. Deus quer que você vibre aqui na igreja, vibre, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Glória a Deus, é isso aí, Deus quer isso aí. Mas Deus quer que a partir do momento que você sai do portão para fora, você viva aquilo que você tem ouvido aqui, aprendido aqui. Glória a Deus. Calor, hein, gente? Pelo amor, hein? Rapaz, Cacildes, hein? Meu amigo, ufa. Fala para quem está do teu lado, dá um tempo para mim. Fala para ele assim, vai, receba a palavra em nome de Jesus. Meu Deus. Ontem subiu um menininho aqui ontem, na hora que o Nata estava pregando. Inclusive, boa mensagem, Nata, Deus te abençoe. O menininho, rapaz, parecia o Lucas Agostinho, dessa mãezinha assim, ó, um cantor. E ele subiu assim, né? Rapaz, pentecostal, quero ver os crentes os mais velhos fazendo que nem ele aqui, em nome de Jesus. E aí ele falou que estava queimando os pés dele quando ele subiu aqui, ó. É criança, sente, tem adulto que está. Acorda aí, adulto. Fala, chacoalha esse irmão, esse crente, 200 anos aí. Fala para ele, vamos trocar o óleo aí, irmão, em nome de Jesus. Rapaz, hoje eu estava procurando uns frasquinhos de óleo ungido lá. Óleo ungido é bom. Um frasquinho de óleo lá em casa. Aí encontrei um, nossa, estava velho aquele um lá. Falei, meu Deus do céu, isso aqui, misericórdia, tem que trocar esse óleo aí, né? Quem sabe Deus não troca, né? Não renova vidas aqui nessa noite, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, eu recebo também em nome de Jesus, né? Aquele óleo, acostumou a estar com óleo ruim. Sabia que o óleo, o azeite, agora que eu fui cheirar, até cheiro ruim fica, um cheiro esquisito, velho, ruim. Em nome de Jesus aí, nova unção sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você pega essa nova unção aí, em nome de Jesus. Pastor, já sou crente há 430 anos, tá tudo certo. Deus tem um renovo para a sua vida nessa noite, aleluia. Glória a Deus, nós estamos recebendo a palavra de Deus que é viva e eficaz, amém? Glória a Deus, diga assim comigo assim, ó, eu vou anunciar as grandezas de Deus.
Mas como que você anuncia a grandeza de Deus? Como? Meu irmão, tendo uma vida reta neste mundo corrompido. Você não vai anunciar as grandezas de Deus se as pessoas do mundo te ver contando piadinhas imorais. Não vai. Graças a Deus ninguém faz isso aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas já fica a dica: o seu caráter marcado pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é algo poderoso, algo que anuncia as grandezas de Deus. Transformação de vida. Transformação de vida. Transformação de vida. A pergunta que eu faço para você, não precisa responder não, só pensa: o Evangelho tem transformado a sua vida? Presta atenção aqui, ó. O seu testemunho de vida também é uma pregação poderosa. O seu testemunho de vida, é isso que o texto está dizendo. Estou falando com base no texto aqui, ó. Uma das maiores manifestações de fé é uma vida em obediência a Deus, amém? Uma das maiores manifestações de fé. Olha só o que diz o verso 4 do capítulo 2: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Cristo. Versículo 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Graças a Deus eu creio nessa pedra que é Jesus Cristo. Versículo 7: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Para vocês que creem, essa pedra é preciosa. É preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Preste atenção aqui, meu irmão. Cristo é o maior presente da parte de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Mas para aqueles que recebem, mas para aqueles que creem. O efeito é totalmente contrário. Quando se rejeita, quando a mensagem está sendo pregada, quando Cristo está sendo pregado, e se rejeita isso, aí, meu irmão, essa pedra despedaça a vida de qualquer um. Eu estou aqui, prego aqui, saio da minha casa, estamos aqui há alguns anos ministrando para que você creia em tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra. Eu estou aqui pregando para que você creia naquilo que Jesus é fiel na nossa vida, o que Ele veio fazer na nossa vida. Eu estou aqui para que você creia que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Eu quero crer em tudo. Aleluia. Eu quero receber, eu quero crer em tudo. E aí, quem eu sou em Cristo? O texto diz: vocês são, próximo verso, verso 9: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ei, meu irmão, a primeira coisa que a Bíblia diz aqui que nós somos agora, por estarmos em Cristo, nós somos geração eleita. O que é geração eleita, pastor? Geração eleita, Deus nos escolheu em Cristo. Querido irmão e irmã, você pode
pensar: quem eu sou, pastor? Ninguém me valoriza, pastor. Deixa eu te falar, se você está aqui, é porque Deus te escolheu para estar em Cristo. Para quê? Para te salvar. Você não foi destinado para o inferno, não, você foi destinado para a salvação em Cristo Jesus. Deus está dizendo o seguinte: por mais difícil que seja a vida, por mais dificuldades que você tenha, você, meu filho, persevere em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Eu não sou qualquer um, eu sou geração eleita, eu nasci de novo, Deus me escolheu, Deus me elegeu, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Será que tem alguém no nosso meio que crê nisso? E o texto também diz que nós somos sacerdócio real, ou seja, uma nação de sacerdotes. Nós não precisamos de homens agora para levar nossas orações a Deus. Nós em Cristo temos, pelo sangue de Jesus, livre acesso ao trono da graça e apresentamos as nossas orações a Deus. Nós não temos mais, tem aqui um grupo de sacerdotes. Não. A Bíblia está dizendo o seguinte: todos nós que estamos em Cristo somos sacerdotes. O diabo diz: você não pode ser ouvido. O diabo diz: Deus não escuta as suas orações. Lembra ele que você é nação de sacerdote. Eu sou um sacerdote da parte de Deus. Eu sou um sacerdote da parte de Deus. Você é um sacerdote da parte de Deus. Deus escuta a sua oração, tá bom, irmã? Deus escuta a sua oração, tá bom, irmão? Você tem comunhão com Deus agora. Aleluia. E o texto também diz que nós somos nação santa. O que é nação santa, pastor? Não, nós não somos uma nação ímpia, nós não somos uma nação que está nas trevas. Não, nós somos uma nação santa agora. Somos uma nação separada agora ao serviço do Rei Jesus. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Eu estou mostrando quem você é em Cristo agora. Eu estou mostrando como Deus te vê agora. Eu estou te mostrando, pelo fato de você estar em Cristo, quem você é agora. Nação santa. Eu sou povo separado. Eu sou nação separada. Eu sou separado por Deus. Você, minha irmã, é separada por Deus. Você, meu irmão, é separado. O que é separado, pastor? Como se consagrava objetos no Antigo Testamento. Esses objetos aqui não vão fazer mais nada, não vão fazer mais nenhum serviço lá fora. Nós vamos consagrar esse objeto para eles servirem só no templo. Não, você não entendeu. Tem gente que entendeu. Você não vai servir mais nada para esse mundo. Você vai servir para mim, separado, instrumento separado de Deus. Eu recebo isso no meu coração. Eu recebo. Cristo não nos chamou para a gente viver da mesma maneira. Cristo nos chamou para sermos separados. E o texto continua dizendo: povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou povo exclusivo de Deus. Por isso que quando um crente vai casar, ele procura um outro crente. Por quê? Porque o outro, se é crente, quando eu falo crente, estou falando de verdade. Se o outro é crente,
é que aquela pessoa que é crente de verdade, ele é exclusivo de Deus. Então, exclusivo de Deus tem que casar com exclusivo de Deus. Porque quando não é exclusivo de Deus, aí complica. Nós somos povo exclusivo de Deus, diz a palavra de Deus. Olha lá, ó. Propriedade exclusiva de Deus. Quem tem casa aí? Quem tem casa? Tem casa própria? Tem casa. Ok, glória a Deus. Essa casa é propriedade sua. Agora o texto está dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus não é exclusiva de Deus. Deus não nos empresta para ninguém. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Deus não nos empresta para ninguém. O Espírito Santo sente fortes ciúmes, porque nós somos exclusivo de Deus. Isso é uma benção, hein? Isso é uma benção, hein? Que maravilha ser de Deus, hein? No Antigo Testamento lá, olhava para o profeta e dizia: ó, aí vai um homem de Deus. Eu declaro no nome de Jesus que você vai entender. Pastor, o que muda eu ouvir uma mensagem como essa? O que muda é aqui dentro, ó. Você vai sair daqui dizendo o seguinte: eu estou em Cristo, eu sou propriedade de Deus. Você vai estar no seu carro lá, meu irmão, dirigindo, entregando as coisas, você vai lembrar: eu sou propriedade de Deus. Eu sou de Deus. Como diz o cantor Lázaro, que já dorme no Senhor: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Meu Deus, para esse mundo não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu Deus. Meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. Querido, ser de Deus, ser propriedade de Deus é bênção demais, como eu falo sempre. Você imagina só o inimigo olhando e dizendo: como eu quero destruir, como eu quero matar, roubar, como eu quero fazer o que eu quero, mas não pode. Por quê? Porque você que está em Cristo pertence a Deus. Ei, deixa eu te contar aqui, escute. Certa vez um cara testemunhando, e ele diz que ele era macumbeiro, e ele conta como foi a conversão dele. E na conversão dele foi assim: ele chega no cemitério para fazer um trabalho, e ele vai mexer procurando ali um túmulo, né, fresco, vamos dizer assim, que uma pessoa que acabou de falecer. E ele chega diante daquele túmulo. A hora que ele vai mexer naquele corpo, a entidade que ele servia aparece atrás dele e fala para ele o seguinte: ó, Ele olha, não entendi. Era o chefe dele dizendo: nesse você não pode mexer. Ele falou: por que não? Porque esse pertence àquele lá de cima. Como que ele se converteu? Ora, se você se diz o mais forte e não pode deixar eu mexer nesse, quer dizer que tem alguém mais forte que você. Foi onde o cara procurou e conheceu a Jesus Cristo. Agora escute uma coisa aqui, meu irmão. Escute aqui, minha irmã. Se eu estou gritando muito, que eu estou sem retorno aqui. Escute, preste muita atenção. Aquela pessoa morta, mesmo assim não deixou de ser propriedade de Deus.
Era um crente que estava ali. Era um crente que estava ali. Era o corpo de um crente que estava ali. O crente já estava no paraíso, mas o corpo dele estava aqui. E mesmo assim não podia tocar, porque espírito, alma e corpo são propriedades de Deus. Espírito, alma e corpo, obrigado, são propriedades de Deus. Eu não sou qualquer um. Você não é qualquer um. Você é propriedade de Deus. Até o crente morto, o diabo não pode fazer nada. Quanto mais você vivo aí. Quantos livramentos, hein, você já não recebeu? Quantas coisas você ainda nem viu? Quantas batalhas espirituais aconteceram e você acabou nem prestando atenção em tantas investidas do inimigo, mas Deus te guardando. Propriedade exclusiva de Deus. E Deus sustenta a sua propriedade. Deus dá saúde para a sua propriedade. Aqueles que são de Deus são sustentados. Aqueles que são de Deus são guardados. Aqueles que são de Deus, ei Jaiane, a sua mente é de Deus, a sua mente é de Cristo. Ei meu irmão, o seu corpo é de Deus, o seu espírito é de Deus, tudo é de Deus. Eu não sou um fracasso, eu sou de Deus. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, você é de Deus, meu irmão. Você é propriedade de Deus. Olha só o que diz aqui Efésios capítulo de número 1. Efésios 1:11. Olha lá o que diz, ó. O texto diz assim, ó: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12 vai dizer: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Próximo verso: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. 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 O inimigo pode até tentar, contra as nossas vidas, mas uma coisa é fato: quando ele olha para mim e para você, ele vê o selo do Espírito Santo de Deus. Quando o inimigo olha para ser de Deus, é bênção demais, meu irmão. O mundo vai dizer: você está perdendo tempo, você tem que se entregar aos prazeres desse mundo, você tem que curtir a sua vida. Não, eu permaneço em Cristo, eu quero ser de Deus. Sabe por quê? Porque o dia mau vai chegar. O dia que veremos a diferença daqueles que servem e não servem vai chegar. E eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, permanecer com o selo de Deus na minha vida. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão assim e diga assim: ó, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ai pastor, eu era do mundo, pastor, o diabo pisou, o diabo fez tudo que ele queria, mas agora você está em Cristo, e agora você é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A maldição não pertence mais. Eu sou novo em Cristo Jesus. Aleluia. O inimigo só tem que engolir essa. Não tem jeito. O inimigo só tem que engolir essa. O evangelho é isso.
O evangelho é boa notícia. Tira os seus ouvidos daquilo que o inimigo diz. Você caiu demais, hein? Já caiu bastante, hein? Ei, já vacilou demais, hein? Ó, você fez isso demais. Ei, esqueça. Eu sou propriedade de Deus. Se eu estou ouvindo essa palavra aqui, quer dizer que Deus está comigo. Se eu estou ouvindo essa mensagem nesta noite, é porque Deus tem algo na minha vida. É isso que você tem que pensar. Nem aqui você estaria se Deus não tivesse alguma coisa na tua vida. Olha lá. Vocês, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O que é esse selo? Versículo 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo é a garantia de que nós subiremos na volta do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é a garantia. Não é falar em línguas não, tem nada a ver com falar em línguas não. É o Espírito Santo dentro. Dentro. Errou? Sente aquele peso? O que eu fiz? Ele está aí. Se ele está aí, é que é um salvo. Se ele está aí, essa é a garantia de que você é propriedade de Deus. Fala para quem está do teu lado, nós já estamos encerrando. Fala para ele assim, ó: você não é qualquer um. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é filho de Deus. Fala para ele. O que passou ficou para trás. Tudo se fez novo agora. Fala para ele assim, ó: você é abençoado. Você não é um pobre coitado, não. Você é um abençoado filho de Deus. Você não é um quebrado, não. Você é abençoado. É um filho de Deus. Abençoado. Não quebrado, abençoado. Não caído, abençoado. Ah, pastor, isso é muito bom para ser verdade. Prazer, evangelho. A boa notícia da salvação. Eu não merecia, pastor, nem eu. Mas Ele nos alcançou. Graça. Graça. Ele transformou a minha vida e a sua vida. Enquanto você permanecer nele, em Cristo Jesus, a vitória é tua. Enquanto você permanecer com a fé nele, obedecendo a Cristo Jesus, a vitória é tua. Eu vejo pelos olhos da fé você hoje, após esse culto, você indo para a tua casa, preparando aquela janta abençoada, dizendo o seguinte: eu sou propriedade de Deus. Eu vejo pelos olhos da fé você indo, você chegando numa lanchonete agora, pedindo um suco ou um refrigerante, dizendo o seguinte: eu estou tomando aqui, eu estou aqui nesse mundo, mas eu sou propriedade de Deus. Você vai pegar a sua pizza, o seu lanchinho, ou a sua janta, seja o que for, mas você vai olhar e vai dizer o seguinte: ó, glória a Deus por isso, porque o inimigo está olhando para mim e ele enxerga o selo de propriedade exclusiva de Deus.
Existe um selo na nossa vida. E Deus está guardando a minha vida e a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse restinho de ano, você tome isso, coloque isso na sua mente, transforme a sua mente. Eu sou um filho de Deus agora. E que você, no ano de 2026, que você possa manifestar, anunciar as grandezas de Deus. Deixa o Evangelho tocar na sua vida, você vai ajudar muito. Deixa o Evangelho transformar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Só aqueles que recebem essa palavra, fica de pé, em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado, fala para ele assim, ó, receba essa palavra no teu coração. Fala para ele assim, ó, você é sacerdócio real. Fala para ele, você é a nação santa. Fala para ele, povo exclusivo de Deus. Chacoalha ele aí, ou ela, e diga assim para ela assim, ó, você tem o selo do Espírito Santo. Eu sei que quando às vezes a gente olha para alguém, a gente fala, meu Deus do céu, mas esse irmão, esse irmão. Olha para o espelho, olha para você e fala, ixi, mas em mim foi, pois é, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Chacoalha ele e fala assim, ó, você é uma pessoa abençoada. Fala para ele. Fala para ele assim, ó, fale como um filho de Deus. Fala para ele, venha agir como um filho de Deus. Fala para ele, pense como um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai agir como um filho de Deus, hein? A partir desta noite, em nome de Jesus. Feche teus